Seja muito bem-vinda novamente, viu, querida? Muito Obrigada, obrigada por Fabi, obrigada. aceitar o novo convite. Muito Para quem não obrigada. sabe, há 15 dias atrás, há 2 semanas atrás, convidei Veri para falar aqui um pouquinho para a gente sobre cocriação, física quântica, cocriação da nossa realidade. Ela falou para a gente, ela explicou, né, como a gente mantém o nível vibratório, foi muito legal. E eu tive algumas pessoas, né, que me pediram, que durante a live escreveram, como é que a gente cocria o amor próprio? Eu achei tão interessante. E aí mandei a mensagem para a Veri falou, nossa, que tema interessante. E aí eu falei, vamos falar? Então a ideia hoje é que a gente fale de algo muito, muito, muito precioso, muito, muito importante e muito, muito esquecido, que é o amor próprio. A gente fala de muitas coisas, a gente vive muitas coisas, mas a gente esquece do amor próprio. A gente serve o outro, cuida do outro, presenteia o outro, ama o outro, zela o outro, protege o outro, mas de repente a gente não sobra tempo pra gente. A gente se perde no meio do caminho. E aí eu convidei a Veri para a gente falar desse assunto. Né, Veri? Sim, É isso. Olha, Veri, a gente tem algumas pessoas que não conhecem ainda você. Algumas já te conhecem, mas algumas não conhecem. Então, de novo, eu vou pedir para você falar rapidinho, daquele jeito, falar rapidinho, né, de você, da sua jornada, como é que você, né, chegou nesse campo, como é que você chegou nesse estudo, tá bom? Para essas pessoas novas que estão chegando aí, tá? bom, eu sou a Veridiana, eu sou formada em filosofia, eu estudei linguagem na filosofia, depois da filosofia eu fui para antropologia. Na antropologia eu estudei práticas espirituais dos povos primitivos, eu me conectei muito com o xamanismo matrifocal ou matrilinear, né, que é o xamanismo feminino. Eu pesquisei várias tradições, mas eu, no final da minha pesquisa, me senti muito, muito alinhada com a tradição do México. Eu fiquei 5 anos nessa pesquisa, escrevi algumas apostilas, dei curso, inclusive dei um curso no Recanto dos Saberes. É É, verdade. teve um Sagrado Feminino lá também que foi muito especial. Foi. Enfim, eu viajei bastante ensinando o xamanismo, foi bem legal, só que chegou num ponto que eu fiquei, não sei, perdeu o sentido para mim, perdeu um pouco o significado. E quando eu saí do xamanismo, eu fiquei muito. A princípio estava tudo bem, mas eu comecei a ficar um pouco triste, um pouco perdida, e aí a coisa ficou feia mesmo. E quando a coisa ficou muito feia, numa madrugada, eu pesquisando alguma coisa no YouTube do tipo como ser feliz, né? Ou como sair daqui desse lugar, pelo amor de Deus, alguém me socorre. Eu Socorro! descobri, socorro, o socorro. E eu descobri um vídeo de uma professora, de uma moça que estava falando sobre física quântica, não a física quântica teórica que se pesquisa nas universidades, né? Aquela mecânica quântica, aquela física das partículas ultra teórica, mas uma física quântica que tem mais uma linguagem parecida com a linguagem que a gente entende, com a linguagem do dia a dia, com uma visão espiritual da coisa. E aquilo me deixou muito encantada. Ela propunha um exercício e eu fiz o exercício meio querendo saber se funcionava mesmo, né? E eu fiz esse exercício durante um tempo e funcionou muito. Eu percebi que na mesma semana, assim, eu já consegui melhorar. E a partir daí eu comecei a pesquisar e a aprofundar o meu entendimento nessa área, nessa linha de pesquisa. Porém, eu queria deixar claro, muito claro, porque eu dei uma aula de física quântica e um rapaz ele me fez vários questionamentos da mecânica quântica, porque ele é um pesquisador acadêmico de física quântica. Eu não sou uma pesquisadora acadêmica de física quântica e eu nem quero ser. Eu quero muito mais ser uma pesquisadora, me interessa muito mais o bem-estar, de que modo que a física quântica pode melhorar o nosso bem-estar, pode aumentar o nosso bem-estar, e aí eu não sei nem se é a física quântica, mas de que modo que alguns teóricos dentro da física quântica podem ajudar a gente a melhorar a nossa visão, a nossa visão de mundo e consequentemente, conseguir resultados, né, que sejam positivos para a gente.
física quântica na prática. No que isso pode trazer para a minha vida e não para o universo, né? O estudo acadêmico é difícil, né? Eu acho o estudo acadêmico maravilhoso e necessário, mas o estudo acadêmico ele fica preso na seguinte questão. Por exemplo, existem vários teóricos que trazem vários conceitos da física quântica e estão fazendo paralelos com conceitos da física quântica com o que acontece na nossa vida e no nosso dia a dia. Uhum. Só que esses teóricos, que são os teóricos que me agradam mais, são teóricos que eles não são reconhecidos dentro da comunidade que eles chamam de hard science, ou que é da ciência pura. Então, por exemplo, o Amit Goswami, que no meu entendimento é um grande teórico, é um grande físico, não só porque é um grande físico, e acredito que ele seja um grande físico, um grande teórico, porque ele é um homem muito sábio. Ele tem uma visão da quântica e da aplicabilidade da quântica muito espiritual. Então, a quântica que eu defendo e que eu vou falar um pouco aqui, é essa física quântica que, de repente, para um estudioso acadêmico, não tem nada de física quântica, porque ele está fazendo uma pesquisa muito experimental, precisando de uma comprovação e de uma confirmação científica para saber que aquilo é verdadeiro. E eu acho que a prática da maioria das pessoas que estão conectadas com essa física quântica, que falam que é uma física quântica comercial, e eu entendo que é uma física quântica espiritual, um pouco mais, que tem uma visão um pouco mais espiritualizada, eu vejo que a gente não está tão preocupado assim com a questão da ciência comprovar o que a gente está experimentando, porque eu entendo que a gente já passou dessa fase como alma. A gente tem que provar na nossa vida se funciona, não importa se o outro vai provar. É provar na nossa vida, né? Exatamente. A prova está em mim, né? Essa é a grande prova. E aí, assim, gente, dentro dessa linha de pesquisa do Goswami, do William Arndt, da Betsy Chase, do Mark Vicente, dos caras que eu tenho aqui na minha mesa, né? Do Chopra, do Menas Kafatos, que é um super teórico, um super pesquisador, dentro dessa linha de pesquisa, pensando com esses teóricos, e aí algumas pessoas falam assim, credo, essa física quântica aí dos indianos, eu fujo disso. Eu não. Eu corro em direção. Eu corro em direção. Porque eles são muito, muito, muito mais profundos do que nós ocidentais. Então, eu tenho um pouco para falar com vocês a respeito disso e para trazer algumas informações de se a gente pode cocriar um carro, se a gente pode cocriar uma casa, se a gente pode cocriar a vida dos nossos sonhos, a gente também pode cocriar amor próprio. Eu acho que, assim, pode até parecer, né, um paradoxo, mas eu acho que é mais fácil eu cocriar um carro do que eu cocriar um amor próprio. E as pessoas ficam muito buscando, quando falar, eu quero cocriar o meu sonho, a materialização, é o carro, é a casa, é a viagem, né? E quando, na verdade, isso é importante, nós estamos na matéria, mas isso fica muito sensitivo, sem sentido. Cadê o amor próprio? Eu não vou usufruir deste carro, eu não vou usufruir desta viagem. Vai ser algo muito superficial. Se eu não entender que o carro é um presente para mim, porque eu me amo. A viagem é um presente para mim, porque eu me amo. Então vamos lá, Veri, agora é com você. Vamos falar um pouquinho, né, dessa cocriação do amor próprio, que eu acho isso incrível. Vamos lá. Quando a gente fala de cocriação, que é criar com o Criador, ou que é criar com Deus, né? É quando eu entendo que a cocriação ela pressupõe que eu focalizo a minha mente, eu focalizo o meu pensamento, eu focalizo a minha intenção em alguma coisa que eu quero, eu acredito que é possível que eu obtenha aquilo que eu estou focalizando, eu melhoro a minha qualidade emocional, eu melhoro a qualidade da minha frequência vibracional, eu melhoro a qualidade do meu campo vibracional, eu melhoro a qualidade do meu pensamento. E melhorando a qualidade do meu campo vibracional e do meu pensamento, eu me mantenho focalizada naquilo que eu quero. E aí o que acontece? Existe uma atração de frequência. O sonho que eu quero realizar, o carro que eu quero comprar, a casa que eu quero comprar, ela tem uma frequência. Ela tem uma frequência alta. É maravilhoso estar naquele carro, é maravilhoso estar naquela casa.
Porém, vamos supor que eu não esteja me sentindo muito bem ultimamente. Ah, eu estou um pouco preocupada, eu tenho uma tendência a reclamar, eu tenho uma tendência a me queixar. E aí, o que eu quero alcançar tem uma frequência muito alta, mas a minha frequência é muito baixa. Não existe campo de cocriação, não existe possibilidade de cocriação. Porque as energias, as frequências, elas são muito distantes, elas são muito díspares. Então, cocriação pressupõe que eu vou, para eu cocriar, pressupõe que eu preciso melhorar a minha frequência vibracional para que a minha frequência fique mais perto da frequência daquilo que eu quero cocriar, e também pressupõe que eu preciso focalizar minha mente, meu pensamento, a minha intenção naquilo que eu quero. Muito bem. Agora, quando eu penso em cocriar amor próprio, é a mesma coisa. Num modelo, se eu pudesse criar um modelo ideal de mim mesma, com plena de amor próprio, abundante, me sentindo muito bem comigo mesma, essa projeção ideal, ou essa matriz holográfica que eu crio de mim mesma, ela tem uma frequência vibracional alta. Mas eu aqui no meu euzinho, no dia a dia, pode ser que eu não esteja me sentindo dessa forma. Pode ser que eu esteja muito distante disso. E aí, como que eu começo a cocriar amor próprio? Primeiro, quando eu consigo pensar criar uma matriz holográfica, quando eu consigo pensar, focalizar direcionar o meu pensamento e criar primeiro mentalmente como é que seria essa veridiana ideal, plena de amor próprio, plena de amor, próspera, saudável, disciplinada, organizada, sei lá, cada um vai montar a sua matriz com as qualidades que acha ideal. Então, essa é uma parte importante. Agora, a segunda parte, eu preciso focalizar. Cocriar pressupõe seleção. Eu preciso selecionar aquilo que eu quero cocriar. É como se fosse uma brincadeira de arco e flecha. Eu vou lançar a flecha, mas eu preciso de um alvo. E eu preciso escolher qual é o alvo que eu quero lançar a minha flecha. Se a gente pensar no mundo, isso é uma viagem minha, tá? Particular. Mas se fala muito na física quântica das infinitas possibilidades. E quando eu fico viajando nas infinitas possibilidades, tem um teórico que eu gosto muito, que eu estudei muito, que chama Wittgenstein, que é um austríaco, que ele fala que o mundo concreto é a combinação de estados de coisa. E é mesmo. É a combinação de estado de coisa. Então, um computador em cima da mesa, um abajur, uma garrafa d'água é uma combinação. Se eu pensar em 3 variáveis, garrafa d'água, abajur e computador, eu tenho 3 variáveis, eu posso fazer um cálculo de probabilidade para que eu entenda quais são as possíveis combinações desses objetos, quais são as probabilidades. Tudo bem. Agora, se eu pensar no mundo, só no mundo, sem pensar nas coisas espirituais, se eu pensar só no mundo, com a quantidade de elementos que eu tenho no mundo, se eu pensasse num cálculo de probabilidade, de possibilidade de combinação de todas essas coisas que existem no mundo, por exemplo, veridiana sem carro, veridiana com carro, veridiana no apartamento, veridiana numa casa, veridiana numa mansão. Se eu pensar nesse cálculo, realmente as possibilidades elas são matematicamente infinitas. São muitas possibilidades. A questão é, dentre essas infinitas possibilidades da Veridiana, dentre as infinitas possibilidades da Fabiana, dentre as infinitas possibilidades da Karina, que eu vi que tem uma Karina aqui assistindo a gente, dentre as infinitas possibilidades da Maria, da Priscila, da Juliana, dentre essas infinitas possibilidades, qual é a possibilidade que você está escolhendo? Qual é a possibilidade que você está selecionando? Das infinitas possibilidades de quem eu posso ser, qual é a versão, a minha melhor versão? Qual é a versão que eu estou selecionando para viver? E às vezes, Fabi, eu não estou selecionando versão nenhuma, sabe por quê? Porque eu estou tão preocupada com a vida do outro, eu estou tão focada no outro, e às vezes não é nem uma questão de ser uma pessoa fofoqueira. Não é que eu estou caçando a vida dos outros no Facebook, não é que eu estou caçando a vida dos outros no Instagram. É que às vezes, por exemplo, eu convivo com uma pessoa, vamos supor, eu convivo com meu filho, ou eu convivo com meu marido, ou eu convivo com uma sócia, e eu crio uma obsessão por aquela pessoa. A pessoa, ela tem coisas que não me agradam e eu começo a focalizar ali, focalizar em tudo que a pessoa tem de ruim, em tudo que eu não gosto, em tudo que eu acho que a pessoa precisa melhorar, e eu começo a entrar numa viagem. E eu começo a ter um pensamento
obsessiva a respeito dos defeitos daquela pessoa. Com o marido isso acontece muito, né, minha gente? Com relacionamento isso acontece muito. Sônia Abrão agora, falando francamente. Ótimo, isso, mas é verdade. Mas é uma verdade, é isso mesmo. E a questão é, o que que você tá? Se a gente está pensando em cocriação de amor próprio, isso a gente já sabe que para você cocriar duas coisas, você precisa levar você precisa criar a matriz do seu eu ideal, primeira coisa. Segunda coisa, você precisa levar a sua frequência vibracional aqui agora. Segunda coisa. E terceira coisa, você precisa selecionar. Em inglês que eles chamam de pre-settings, né? Pré-setar. Pré-selecionar. Quer dizer, você precisa pré-selecionar o que você quer focalizar. Se você está vivendo uma vida muito focalizada nos defeitos dos outros, nos problemas dos outros, achando que os outros têm que melhorar para serem dignos da sua companhia, cara, isso é uma viagem total e absoluta. Se você está nessa viagem, não tem cocriação de amor próprio para você, porque aonde você tem que estar focalizando, você não está. Então, para cocriar amor próprio, você tem que recolher todos os pontos focais externos e começar a trazer o ponto focal para você. E quando você começa a trazer o ponto focal para você, começa a ficar um pouco desconfortável. Ou começa a ficar muito desconfortável. Totalmente. Porque você começa a se dar conta de que, na verdade, não tem um problema no outro. Não existe um problema no seu relacionamento, em nenhum dos seus relacionamentos. Você começa a entender que é você que coloca o problema no outro e depois você fica falando, ai, olha lá, o outro tem um problema. Que na verdade foi você que colocou, foi você que projetou. E que esse movimento mental é um movimento mental distrator. É um movimento mental que te distrai do que é importante. Ou seja, no movimento de cocriação do amor próprio, existe a primeira regra, eu crio uma matriz do meu eu ideal, legal. A segunda regra, eu melhoro a minha frequência vibracional. Legal, quando eu estou melhorando a minha frequência vibracional, eu já estou trabalhando o meu amor próprio, porque para eu melhorar a minha frequência vibracional, eu preciso focar no meu bem-estar. E quando eu começo a pensar em focar no meu bem-estar, eu já tenho que olhar para mim. Eu já tenho que começar a me perguntar o que eu quero, o que eu gosto, o que eu quero fazer. Às vezes a gente não percebe, mas às vezes a gente está muito assim. Hoje eu acordei, estava com vontade de comer, sei lá, uma tapioca. Mas meu marido não gosta de tapioca. Então vou fazer outra coisa. Tudo bem, mas a gente precisa trazer o foco para você. Para você conseguir manter um bem-estar e para você conseguir aumentar a sua frequência vibracional, você precisa ir para um ponto de consciência que chama vórtice de criação. O vórtice de criação é um estado de consciência em que eu estou 100% conectado com aquilo que eu amo, com aquilo que tem a ver comigo, com aquilo que faz sentido para mim, com aquilo que tem significado para mim, com aquilo que eu gosto de fazer. Então, conforme eu estou no passo 2, né, que eu estou melhorando a minha frequência vibracional, eu entendo que eu tenho que pensar mais no meu bem-estar e que não tem problema nenhum nisso. E aí existe uma outra barreira, que é uma barreira religiosa, né, da gente conseguir se colocar em primeiro lugar, isso é muito difícil. Eu começo a ver que eu tenho que me colocar em primeiro lugar e que me colocar em primeiro lugar não significa prejudicar as pessoas, não significa deixar de servir o outro. Daí eu começo a pensar no meu bem-estar. E conforme eu vou pensando no meu bem-estar, eu sou obrigada a olhar para mim. Porque eu sou obrigada a me perguntar o que eu quero, o que é bom para mim, o que eu gosto. E quando eu começo a fazer isso, às vezes eu me dou conta de que eu levo uma vida completamente desconectada do que eu gosto, de quem eu sou e do que é importante para mim. E aí aquilo já começa a trazer informações interessantes a respeito do processo de cocriação de amor próprio. Quer dizer, amor próprio não tem absolutamente nada a ver com o fato de você ser uma mulher muito bem arrumada. Porque você pode sim ser uma mulher muito bem arrumada e ter zero amor próprio. Você pode ser uma mulher muito bem arrumada, que se cuida muito, mas esse padrão ele pode estar totalmente relacionado com um medo ou uma preocupação com a reputação. Então eu queria tirar essa ideia de que amor próprio é essa coisa de você se cuidar, você se arrumar. É também. Mas é muito, 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 muito mais profundo. Quando a gente começa a trabalhar nessa questão do amor próprio, a gente começa, num trabalho de meditação, por exemplo, você começa a voltar
no tempo e você começa a pensar na sua existência desde a barriga da sua mãe. E quando você começa a pensar, se conectar com você dentro da barriga da sua mãe, você já começa a sentir na meditação e a perceber que ali, de alguma forma, você já começou a criar algum conceito a respeito de qual era a sua relação com você mesma. Vamos pensar, Fabi, eu adoro dar aula aqui, né? Porque eu fico bem à vontade para falar essas coisas. Mas vamos pensar numa alma que teve que encarnar com 0% de vontade de encarnar. Isso existe. E essa relação do meu amor por mim mesmo, nesse momento, dentro da barriga da minha mãe, ele já começa a ficar um pouco conturbado. Quando eu olho para o meu primeiro ano de vida em meditação e fazendo essa investigação do amor próprio, eu já começo a perceber que tem algumas coisas que são estranhas. Quando eu começo a olhar para o meu segundo ano de vida, para o meu terceiro ano de vida, quando eu entro na idade escolar, por exemplo, com 5 anos, com 6 anos, com 7 anos, que eu estou dentro mesmo de um grupo, de uma comunidade, de uma sociedade, de uma pequena sociedade, eu já começo a ver que eu fui armazenando uma série de informações, uma série de registros, uma série de memórias que afetaram a forma como eu me enxergo e o afeto que eu desenvolvi por mim mesmo. Ou seja, é muito profundo. Essa história é muito profunda. Daria assim para fazer, acho que, um curso, sabe? Só desse tema, porque esse tema é muito profundo. Porém, para a gente pensar numa coisa mais prática, aqui mais rápida, criar um holograma, primeiro passo, do como seria o seu eu ideal, e tira o como da sua frente. Porque às vezes você pensa no eu ideal, e quando você olha para o seu eu ideal, já dá uma mini depressão, sabe? Assim, tão longe, que já me dá um cansaço. Eu já estou cansada de chegar lá. Você olha para o eu ideal e você pensa, Deus, como que eu vou chegar nisso, sabe? Nessa encarnação eu não consigo, só na próxima, tá muito longe. Então, uma coisa importante nesse processo é a gente tirar o como da frente. Só projeta o holograma e tira o como. Deixa a vida ir te mostrando o como. Deixa os seus 86 bilhões de neurônios irem te mostrando como. Não estou nem sendo metafísica aqui agora, estou partindo de um ponto bem concreto. Então, tira o criativismo holográfico, tira o como. Segundo passo, começa a melhorar a sua frequência vibracional. E para melhorar a sua frequência vibracional, você tem que tirar um pouco o foco do fora e trazer o foco para você. E começar a pensar um pouco mais em você. Começar a se acolher um pouco mais, a se agradar um pouco mais, e aí para o seu vórtice de criação. E pensar o que é importante, o que te traz bem-estar. E num terceiro momento, você começar a fazer essa seleção. É começar a selecionar. Começar a selecionar é onde que eu estou colocando o ponto focal. Aonde que a minha mente, nesse processo que eu estou caminhando de co-criar amor próprio, a minha mente precisa estar focada em mim. E eu preciso investigar dentro de mim. E eu preciso desarquivar memórias de dentro de mim que não permitem que esse amor próprio se manifeste. Eu preciso me conectar com o que eu tenho de melhor. E às vezes a gente tem um ponto focal para a gente mesmo muito negativo, muito nocivo. A ponto de você perguntar para uma pessoa, pegar a pessoa de surpresa e perguntar assim para a pessoa, fala para mim, o que você tem de bom? A pessoa trava. A pessoa não consegue responder. Porque realmente... eu vejo uma coisa muito engraçada, né? A gente tem uma tendência, e acredito que isso seja uma coisa cultural, aqui a gente nunca pode olhar os nossos pontos positivos. Isso é errado, é orgulho, né? Eu estou sendo uma pessoa orgulhosa, eu estou sendo uma pessoa egoísta. Então eu vejo que culturalmente existe a cultura do não olhe para você, olhe para o outro, né? Você foi feito para servir. Humildade é cuidar e não ter orgulho. Então eu vejo que a gente tem, né, alguns valores culturais que no fim das contas eles vão se transformando em bloqueios para o nosso amor próprio. Porque a gente tem que esquecer da gente.
né? Então, dentro de uma estrutura, de um padrão, é criado um padrão. Qual é a melhor pessoa? Aquela que está toda ajudando todo mundo, cuidando de todo mundo, né? Aquela que começa, como você falou, a vaidosa, que está olhando para ela num sentido não de fuga nem de carência, mas assim, porque eu me gosto, eu me amo, eu quero ficar bonita. Essa é condenada, a vaidosa condenada. Vaidade não é legal. Né? Aquela pessoa que, se você perguntar para uma pessoa quais são os seus pontos positivos e ela falar todos, nossa, essa daí é muito orgulhosa, nossa, ela é arrogante, Viaja, né? ela é, né, viaja, nossa, ela está se achando, como é que é? A última bolacha do pacote. E aí a gente vê que, de uma certa forma, a própria sociedade condena as manifestações de amor próprio. Então, quando alguém tem que falar bem, não, o outro fala bem de mim. Eu não posso falar bem de mim, porque isso não é bem visto. Eu não posso. Então, quando eu estou observando a sua fala, eu estou falando, realmente, nós não somos treinados culturalmente no exercício de olhar para mim, me observar, ver as minhas necessidades, né? Me cuidar, me projetar no meu eu melhor. Porque eu não posso ter um eu melhor. O eu melhor é arrogância. Eu estou me achando, né? Como é que é? A que se acha. Então, culturalmente, a gente já está muito poluído, né? Desse negócio né, de eu me amar. Como é esse eu me amar, né? Então, eu acho que a gente também, né, pelo que você está me falando, eu preciso quebrar esse tipo de crença limitante. Eu posso sim olhar os meus pontos positivos, né? Eu posso sim ter um orgulho saudável daquilo que eu construí, né, daquilo que eu sou, porque daí eu também já começo a projetar, puxa, eu posso ter orgulho daquilo que eu vou me tornar. Eu não preciso ter culpa ou achar feio, né, ou condenável, né? Então eu acho que a gente também tem aí um bloqueio de viver este amor próprio, né, de expressá-lo. É totalmente isso. É totalmente isso. Trabalhando com o sagrado feminino, isso fica muito nítido, isso fica muito claro, é totalmente isso. Agora a questão assim, isso é isso num ponto humano. Humano, do cotidiano, do dia a dia é isso. Agora, quando eu começo a olhar para dentro e eu começo a fazer essa investigação, e aí eu quero convidar vocês a fazerem isso também na casa de vocês, na vida de vocês. Quando você começa a olhar para dentro um pouco mais profundamente, por exemplo, quando você começa a abrir uma prática de meditação diária na sua vida, ou de oração diária na sua vida, e você não vai orar pelo outro, é muito difícil isso, gente. chega a dar um negócio, entendeu? Não, a gente acha que já está pecando. Eu já estou pecando porque eu não estou rezando pelo outro. Já estou no pecado. Eu já começo a oração em pecado. Sim. Aí você se sente mal, né? Porque você pensa, nossa, mas como é que eu não vou orar para a minha vizinha ali, tá precisando tanto, né? E eu não vou. É isso, é um exercício muito interessante de você reservar um momento do seu dia para fazer uma oração só para você. E para fazer uma meditação só para você e só para se olhar. E quando você vai aprofundando a prática da meditação, principalmente, que você vai fazendo, que você consegue atingir níveis maiores de introspecção e de silêncio, você começa a entender quem você é. Porque você ultrapassa a mente e você começa a entrar na consciência. Então você ultrapassa o cultural, você ultrapassa toda a sua barreira cultural, dessa poluição toda que a gente estava conversando, e você começa a chegar num centro muito puro. Você começa a vislumbrar o seu próprio ser e você começa a ver o quão pacífico, o quão belo, o quão supremo, o quão inteligente, o quão puro, o quão perfeito é esse ser. E quando você começa a ter esse vislumbre desse ser mais profundo, que é um ser que é anterior a toda essa questão cultural, você se pergunta, como não me amar? Eu entendi. É chegar no divino e entender que se eu amo Deus, como não me amar, né? É isso, é muito bonito, muito profundo, Veri, é verdade. Mas é assim, é o desafio de você conseguir ultrapassar isso e chegar, né? Como você falou, Sim. é diariamente, não é um exercício de um dia cheguei neste estado de perfeição, né? É diariamente, porque
Tá tudo muito entranhado na gente. E a gente tá muito. Existem muitas cascas para a gente chegar nessa essência. Sim. Veri, na prática, vamos lá. Como é que vai fazer essa meditação? Dá um exemplo para a gente. O que eu posso pensar nessa meditação diária de amor próprio? Olha, eu começaria, acho que todo mundo que está aqui assistindo essa aula deve já ter ouvido falar do Ho Oponopono. Sim, acho que sim, acho que sim. Se não, vai procurar. Vai procurar. O Ho Oponopono é uma tecnologia havaiana que trabalha com limpeza de memória. Quando eu comecei a fazer esse trabalho de cocriação de amor próprio, veio muito forte para mim a necessidade de fazer o Ho Oponopono, porque quando eu fui pensando em mim e eu fui me observando nas meditações, eu fui vendo muitas coisas do passado. E eu fui entendendo que o padrão, o paradigma, o modelo que eu tinha a meu respeito no presente, ele era só um resultado de uma série de memórias do passado, de uma série de acontecimentos do passado. Então eu fui entendendo a necessidade de limpar essas memórias. Se vocês quiserem fazer uma coisa bem prática, por onde começar? Eu começaria pelo Ho Oponopono, fazendo o Ho Oponopono, e aí você vai falar, você pode fazer a oração original, tem na internet, você vai procurar lá a oração original do Ho Oponopono na internet, você faz primeiro a oração original, e aí você vai começar a falar, eu te amo, sinto muito, me perdoe, sou grata, só que você vai colocar o seu nome antes. Então você vai falar, por exemplo, Veridiana, eu te amo, sinto muito, me perdoe, sou grata, Fabiana, você vai colocar o seu nome. Seu nome é Maria, você vai fazer, Maria, eu te amo, sinto muito, me perdoe, sou grata. Depois, você pode fazer, você pode começar a se ressignificar. Então, vamos supor que eu estou numa fase que eu estou me sentindo assim, que eu não estou valendo R$1, sabe? Eu estou sentindo que eu não tenho valor nenhum, que ninguém gosta de mim, sei lá, eu estou numa fase sem muito amor próprio. Então, eu posso falar, Veridiana amada, eu te amo, sinto muito, me perdoe, sou grata. Se eu acho que eu estou num momento de muito azar, eu posso falar, Veridiana abençoada, eu te amo, sinto muito. Se eu acho que eu estou num momento sem dinheiro, eu posso falar, Veridiana próspera, eu te amo, sinto muito, me perdoe. Porque próspera, amada, querida, inteligente, pacífica, serena, tudo isso eu já sou, na minha essência primordial, e todo mundo já é, né? Agora, quando eu conto isso, por exemplo, numa japamala é esse cordãozinho de 108 contos. Às vezes tem vários tipos, né? Tanto faz o tipo que você tem aí, se você não tiver, você pode comprar ou você pode fazer. Quando eu conto 108 vezes esse Ho Oponopono, não precisa ser 108 vezes, né? Mas ajuda a ter uma continha dessa. Quando eu conto 108 vezes, eu falo 108 vezes para mim mesma, Veridiana amada, e eu estou limpando as minhas memórias e estou falando eu te amo, sinto muito, me perdoe, sou grata, aí a gente já entra num outro aspecto, no aspecto psicológico. Toda mensagem repetida, ela vai para um lugar da mente que é o inconsciente, que é o lugar mais poderoso da mente. Então, a mensagem repetida, ela vai para o lugar onde a informação tem que ir. Eu começo a criar um novo paradigma de quem eu sou. A minha mente começa a ter uma nova referência de quem eu sou. Então, da Veridiana que não estava valendo R$1, eu passo a ser a Veridiana amada. Muito bonito, muito bonito. E tão fácil, né, Veri? Muito. Fácil. Muito. É uma receita muito fácil. Muito. E acho que, ó, Ho Oponopono, recomendo. Quem não conhece, faça. Né? Eu uso muito para mim, para situações da minha vida, para pessoas à minha volta. E tenho resultados muito fortes. A minha sugestão do Ho Oponopono é assim. Nesse processo, não faça para ninguém, faça para você e pense. E uma outra coisa, eu faço todo dia com a minha avó, sabe? Que a minha avó é minha vizinha, então no final da tarde eu vou até a minha avó e a gente faz. E aí a gente faz, por exemplo, a gente pede, né? Divino Criador, limpe em mim todas as memórias do meu primeiro ano de vida. Eu te amo, sinto muito, me perdoe, sou grata. Na segunda bolinha. Divino Criador, limpe em mim todas as memórias do meu segundo ano de vida. E aí eu tava brincando com a minha avó, falei, vó, que bom que tem 108 contas, né? Que a gente tem a certeza que vai dar para fazer com todas as idades, imagina. Ainda mais se a gente está pedindo longevidade e saúde, sim, a gente vai chegar no final da japamala. Sim, essa é a certeza. Você vai chegar no final da japamala.
Quando você vai aprofundando essa pesquisa do Ho Oponopono com a Japamala e para amor próprio, por exemplo, eu trabalhei assim, eu fiz cada dia para uma idade. Então, eu fiz um dia para a barriga da minha mãe, o segundo dia para o meu primeiro ano de vida, o terceiro dia para o meu terceiro ano de vida. Então, você pode fazer cada dia, contar uma Japamala inteira para cada ano de vida, para limpar as memórias de cada ano de vida. Gente, é muito maravilhoso. Muito forte, Veri, muito forte. Sim. Ó, adorei. Só essa dica já valeu. A gente já tem aí uma lição de casa para muito tempo, para a gente co-criar esse amor próprio. Sim. Veri, eu tô com duas perguntas. Eu vou passar para você, tá bom? Sim. Luísa Santos, do Instagram. Qualquer pessoa pode fazer estes exercícios ou tem algum pré-requisito? Qualquer pessoa pode fazer esses exercícios. No começo, você vai ver que é mais desafiador, sabe? Porque a mente, ela coloca muitos impedimentos. Então, você começa a fazer um Ho Oponopono na Japamala e daqui a pouco você está pensando no que você tem que fazer para comer, daqui a pouco você está pensando no... Será que não era melhor eu fazer o Ho Oponopono, não sei, para minha vida financeira que está periclitante ou para o meu casamento? E aí você... Mas qualquer pessoa pode fazer, precisa só de um pouco de paciência com essa e de insistência mesmo nas primeiras vezes. Nos primeiros dias pode ser que não seja tão fácil. Eu digo sempre que eu medito diariamente, né? E há muito tempo. E continua sendo um desafio, porque a minha mente, eu chamo ela de danadinha. Ela adora inventar desculpa na hora que eu vou meditar. Quando eu estou meditando, ela quer adiantar o tempo, ela quer acabar logo. Então eu falo, danadinha, calma. Falta pouco, volta. Então, persistência é muito importante. Né? Eu acho, não sei, eu acho que eu vou morrer meditando e que vai continuar sendo um desafio. É um desafio. A mente, ela é um cavalo selvagem mesmo. E se a gente não tiver uma rédea muito curta, né, ela vai embora. Mas eu acho que assim, é persistência. Quando a gente entende que o resultado é maravilhoso. Estou falando porque os dias que eu não medito fazem diferença para os dias que eu medito. Né? 15, 20 minutos todos os dias fazem diferenças. Então, para quem ainda não meditou, ou para quem medita e fala, é horrível, é difícil, eu falo, quanto mais difícil é porque mais você precisa. Então, vai e persiste, tá? Outra pergunta, carvalho.juf. Se a matriz holográfica tiver uma pré-seleção de muitos itens, amor, casa, carro, como não perder o foco? Você vai criar uma matriz de cada vez. Tá. Então, por exemplo, você até pode fazer visualizações de tudo junto. Então, eu posso fazer uma visualização, eu na casa ideal, no meu carro ideal, no meu casamento ideal, com o meu corpo ideal. Tudo bem. Agora, quando eu estiver pensando, quando eu precisar dar uma referência para o meu cérebro do meu eu ideal, eu vou primeiro trabalhar só isso. É só isso que tem na matriz. É só a Veridiana ideal, sem nada. Só eu. Sem carro, sem casa, sem relacionamento, nada. Eu. Aí como é que eu vou pensar nessa matriz? Eu por fora, eu por dentro, eu no emocional, eu no mental. Aí tudo bem, porque a matriz diz respeito a uma única coisa, eu. Pensar numa matriz holográfica para finanças. Aí eu vou pensar, de novo, é outra matriz, eu vou dar uma referência para o meu cérebro de como eu quero que seja a minha vida financeira. Mas aí eu estou co-criando, não estou co-criando amor próprio, né? Eu estou co-criando a minha vida financeira. É isso? Ele perguntou como não perder o foco. É isso, na matriz holográfica, mas o que eu estou entendendo é que assim, se a matriz holográfica tiver uma pré-seleção de muitos itens, então aí eu não estou só co-criando o amor próprio, porque ela fala amor, casa, carro. Eu entendo que são várias co-criações, não é isso? Sim, o amor próprio, né, é só, o que você falou, é só eu, sem nada material, é isso? Eu não tô entendendo. O amor próprio começa só eu, sem nada material. Se alguém me perguntasse, eu quero começar a co-criar, começo por onde? Pelo amor próprio. Depois do amor próprio, vai para o propósito de vida. E depois do propósito de vida, aí você já vai começar a co-criar tudo. Mas aí, provavelmente, você já está co-criando.
a matéria já está vindo. Se você tem amor próprio e se você tem propósito de vida, o carro ideal já está vindo, o relacionamento, eu acho, né? Que acaba sendo, você está cocriando uma coisa, mas você já está atraindo outras coisas, não é isso? Sim, apenas uma sugestão, não é uma regra, né? Mas é uma Tá. sugestão. Eu não comecei assim, por exemplo, eu comecei com dinheiro mesmo, porque era o que eu mais estava Necessidade. Era necessidade total necessidade no no momento. momento. E aí, Uhum, quando eu vi que rolou, porque eu comecei com uma quantia muito pequena e uhum. aconteceu muito rápido, eu falei, opa, eu fiquei até pensando, será que é de Deus isso, né? Porque foi muito rápido. E aí, depois que eu vi que funcionava, eu fui cocriando para outras coisas. E eu comecei cocriando coisas materiais, mas no caminho, na pesquisa, no estudo e na meditação, eu vi que existiam outras coisas mais, sei lá, Uhum. entendeu? Profundas que precisavam também ser cocriadas. Tá, Veri, então dentro do que a gente está falando, dessa pergunta, na prática, eu posso hoje cocriar o carro na minha meditação. Amanhã eu estou cocriando o relacionamento. Ou 7 dias o carro, 7 dias o amor próprio. Ou, né, na prática, Na porque prática, a gente você nunca vai. está precisando de uma coisa só, né? Sim, 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 sim. Na prática, você pode criar, por exemplo, uma afirmação genérica e afirmar isso todo dia. Então, por exemplo, eu sou feliz e agradecida porque eu tenho o trabalho dos meus sonhos, tenho um casamento maravilhoso, meus filhos estão saudáveis, tenho um rendimento mensal de XYZ e me amo profundamente. Tá, Eu estou você juntou incluindo um várias coisas. pacote. Eu juntei Você o pacote, juntou um pacote. só que é o seguinte: primeiro, eu estou co-criando, sei lá, finanças. Eu só foco em finanças. Tá, Eu crio matriz holográfica para isso e eu fico batendo o martelo no mesmo lugar todo dia, com um desejo ardente, com um campo vibracional expandido, quer dizer, com uma frequência vibratória alta, feliz, alegre, motivada, bem disposta, enfim, bem emocionalmente. Mentalmente, eu estou focada naquilo que eu quero cocriar, eu não preciso ficar 24 horas por dia, mas eu não posso perder de vista mentalmente aquilo que eu quero cocriar. E eu estou ligada em tudo que pode me ajudar a chegar naquele resultado. Consegui o carro, cocriei. E às vezes eu cocrio muito rápido. Por que eu cocrio muito rápido? Porque tem muita consistência no processo. Eu não tá, fico assim, o que não funciona? Hoje eu quero fazer um procedimento para cocriação de relacionamento. Aí amanhã eu mudo de ideia, eu vou para o dinheiro. No dia seguinte eu vou para a tá, saúde. Aí no outro, a tá. matriz, ela precisa ter consistência. E o processo precisa ter consistência. A matriz, ela é uma projeção, a matriz holográfica é uma projeção de energia. Se eu ponho foco na matriz e depois mudo de ideia, aquela energia dissipa, metaforicamente Tá. falando. Entendi, Então, eu entendi. preciso da consistência. Tá. Essa matriz holográfica, eu já ouvi, não sei se é assim, que tem muita força se eu penso e sinto a situação já acontecida. Por exemplo, Muita. eu quero o carro, né? Eu não fico imaginando o carro fora. Eu sinto, eu vejo o carro, eu toco o carro, eu me vejo no carro. E eu mando uma mensagem para o meu cérebro a satisfação de estar naquele momento futuro do carro. Isso é verdade? Isso É dá mais verdade. força? É Tá, verdade. Isso é tão antigo. Isso é primitivo. Porque os povos, as 5 nações dos Sênecas, eles já usavam essa técnica. Por exemplo, para ter alimento, por exemplo, para ter chuva, e para a saúde, para várias outras coisas. Na oração e na prática, eles já imaginavam como se tivesse acontecido. Então, por exemplo, para a chuva, todo mundo já brincou disso, né? Vamos fazer a dança da chuva, mas não é brincadeira. Na dança da chuva, no ritual para que chova, eles não ficam pedindo para chover. Eles sentem o cheiro da chuva, eles sentem a sensação da chuva caindo no corpo, eles sentem o cheiro da terra molhada, eles sentem a gratidão pela água e pelo alimento prosperando por conta daquela chuva que veio. Então isso faz toda a diferença.
uma cocriação, né? Eu li um livro, acho que ele está até aqui, chama-se Pedras Sagradas. Lá fala que a pré-história existia algo chamado magia simpática, que era na caverna eles desenhando como seria a caçada, projetando o animal sendo abatido, eles em volta, né? E que os arqueólogos entendem que não era um registro do que já tinha acontecido, porque não era história, mas era a projeção daquilo que se queria. Já estava projetando. Então a gente está falando de uma pré-história. Nessa tal de magia Sim. simpática, eles já estavam co-criando como seria a caçada do dia seguinte. Forte, Sim. né? Forte. E, gente, por que não fazer isso todo dia, né? Pois é, tão simples. Por que não acordar e já projetar como é que você quer que seja o seu dia? Por que não já acordar e já abençoar todas as pessoas que você sabe que vão passar pelo seu dia? Por que não já acordar e já se abençoar, né? É muito simples, realmente. Cocriar o dia, né? Cocriar Sim. aquela reunião, cocriar aquela venda, aquele projeto, aquele encontro, aquele almoço, né? Você já está pondo uma matriz, né, holográfica muito próxima e muito real, é imediata, né? Você já está Sim. mandando. Eu entendo que a gente está brincando aí com uma atemporalidade, né? Quer dizer, eu mando uma energia para o futuro e quando ele chega no presente, aquilo, né, se concretiza. Muito, muito legal. Ótimo. O que mais, Veri? O que você acha? Então, podemos fazer o Ho'oponopono. Ideal é que a gente faça para o amor próprio, né? Ou uma cocriação para um objetivo específico. Não adianta dar tiro para todo lado. Vamos focar para a gente dar consistência nessa matriz. É isso. Isso, cada um sabe de si, né? E cada um sabe no momento qual seria, vamos pensar assim, numa base. No momento, o que seria uma base para você caminhar melhor? O que te daria uma base nesse momento da sua vida? Ah, eu acho que amor próprio me daria uma base. Ah, eu acho que tá tudo bem na minha casa, tá tudo tranquilo, mas de alguma forma eu sinto que meu casamento me daria uma base. Então, cocria isso, né? Eu Começa posso a... cocriar sentimentos. Por exemplo, neste momento tem muita gente insegura. Então eu poderia fazer, Fabiana, você está segura, está tudo bem, não vai ter problemas financeiros, não vai ter problemas de saúde, fique tranquila, não fique ansiosa. Eu também posso cocriar sentimentos dentro de mim. Pode. Só que a gente precisa, na cocriação, a gente precisa colocar tudo no positivo. Porque a Ah, tá, cocriação, ela pressupõe uma seleção. Então, quando tá. você vai fazer a seleção, você tem que trazer tudo pro positivo mesmo, para aquilo que você quer. Afirmação, Na afirmação, afirmação, né? para aquilo que Tá. você quer. Então, por exemplo, se eu estou preocupada com a minha saúde, eu tenho que, eu quero cocriar saúde, ou eu quero trabalhar na projeção da minha saúde. Uhum. Tudo bem. Então você não vai pensar e nem vai escrever e nem vai afirmar alguma coisa do tipo, não quero ficar doente. A palavra doente. A Entendi. palavra doente, Porque eu exatamente. trago isso. Isso. Tá, Porque a entendi. cocriação, ela pressupõe uma seleção, certo? Tá. Então você tem que dar. A seleção, ela é uma referência. Eu preciso dar uma referência para o meu cérebro também. Preciso dar uma referência para a minha mente. De Tá. para onde que eu tenho que me encaminhar. Então, se eu falo não quero ficar doente, mesmo com a palavra não, é a mesma coisa que eu ficar falando para você, não pensa no coelho, não pensa no coelho, não pensa no Já coelho. veio. Já Você já veio. pensou várias vezes. Então, Tá. a gente precisa dar uma referência sempre positiva. Então, a gente Tá. Quer pode dizer, sim. a palavra doença já é uma criação holográfica. Mesmo que eu diga que eu não Sim, quero, ela entrou dentro do meu universo. Então, sim. sempre afirmações positivas. Então, eu estou insegura, eu ponho segurança, calma, tranquilidade, força, que são as palavras positivas do que eu quero trazer. Sim, se a gente for analisar mais profundamente, se eu falo para você, Fabi, eu tô um pouco preocupada, eu não quero ficar doente. Aí você me pergunta, por que que você não quer, por que, né, que você está se sentindo assim? Porque eu tô com medo. Você já trouxe doença e trouxe medo para Você o trouxe universo. doença, você trouxe medo, você trouxe ansiedade, você Entendi. trouxe preocupação. Você já está projetando negativamente. E Sem o perceber, eu cérebro, estou co-criando isso, né? sim, agora numa parte um pouco mais técnica, do ponto de vista neurocientífico, o cérebro é associativo.
Tá. Totalmente. Então, quando eu falo não quero ficar doente, essa linguagem, essa palavra, ela já vem com uma série de significados acoplados e associados. Então, quando eu penso isso, eu não percebi, mas já existem pensamentos vinculados e associados. E se eu tiver que explicar para você o porquê que eu não quero ficar doente, a gente consegue perceber no meu discurso todos os pensamentos que estão associados. Quando eu faço uma projeção positiva pensando quero ter saúde, a mesma coisa. E você vai me perguntar por que você quer ter saúde? Eu vou te explicar. Porque melhora, eu me sinto melhor, eu me sinto mais confiante. E você vai ver também que existem pensamentos associados. Então a projeção ela tem que ser sempre muito positiva, sempre no positivo, sempre projetando aquilo que eu quero e nunca aquilo que eu não quero. Legal, ótimo. Veri, a gente está com pouquinho tempo. Deixa eu te pedir uma coisa. Indicação de... Se alguém gostou do assunto, para começar, a gente é iniciante. A gente começa lendo o quê? Procurando aonde? Alguém quer começar a se aprofundar. Você tem alguma indicação para a gente começar? Olha, dessa parte específica de amor próprio eu não tenho nada, sabe, gente? Isso Mas foi tudo... não, de cocriação mesmo, De cocriação física tem esse quântica. aqui, A gente olha. quer se aprofundar no assunto. Ó. Esse livro é do Chopra com o Menas Kafatos, que é um grande pesquisador, os dois são, né? Que chama Você é o Universo. Tá, legal. É da editora Alaúde, é uma editora que eu não conheço muito, mas esse livro Tá. ele é super Para fácil de começar, achar. vamos lá, algumas coisas para a gente começar. Quem Somos Nós? Tem o Ah, esse é filme ótimo. e o livro é Esse é- muito legal. É, Tem um outro livro aqui que é muito legalzinho também, que é esse aqui. É um pouco mais difícil de achar, eu acho. Chama Panache Desai, o autor. A Identidade da Alma, que fala sobre propósito de vida. Oh, que legal, É que bem legal. legal. Tá. E deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa. Esse aqui ele é muito técnico, sabe? É É, o para iniciante, mas se para alguém quiser iniciante. se Se alguém aprofundar, quiser se aprofundar, chama o Universo Autoconsciente do Amit Goswami, como a consciência cria o mundo material. tá, tá. Esse é bem realmente focado na cocriação. Tá, Ele é focado na cocriação, não é tão focado na cocriação, ele é como que a consciência cria o mundo material de uma forma mais ampla, não tão individual. E ele tem tá, bastante informação técnica, talvez seja um pouco mais tá. chatinho, mas eu acho que para começar, o Quem Somos Nós e esse aqui são os mais indicados do show. Beleza. Porque daí quem se interessou, né, aproveitar esse tempo que realmente a gente está mais em casa, né, que a gente tem mais tempo para a gente se aprofundar. Então, legal. A gente começa com esses dois livros e a gente pode estender também aí para o documentário, para o filme Quem Somos Nós, que é antigo, mas continua super atual, né, mais do que nunca. Legal, Veri. Agora eu vou fazer a pergunta que eu sempre faço. Se alguém quiser, né, saber mais, eu sei que você é terapeuta, por enquanto está sem curso, né? Você está fazendo terapias, você faz atendimento. Fala um pouquinho o que você faz aí para a gente, se alguém quiser procurar você para pedir ajuda. Se alguém quiser me procurar, tem que ser pelo Instagram mesmo, né? Porque eu não tenho mais Facebook, eu não tenho Tá, por site, eu esse não Instagram tenho mesmo o por pessoal esse te manda Instagram. direct. E eu faço atendimento, eu tenho uma formação em coaching por uma academia alemã, eu atendo como coach, mas eu atendo Tá, nessa linha. tá, ok. Tô atendendo algumas pessoas no momento. Sim, eu Tá, atendo. ótimo. Então, se alguém quiser te procurar para fazer aí um coach, uma sessão de coach com você, né? Que eu acho que são 10 sessões, enfim, o pacote, sei lá, você vê, né? Aí a Sim. pessoa te procura, pega as informações no seu direct e veria assim que você tiver um tempinho e lançar um curso, me avisa que eu vou ser a sua primeira aluna, prometo. Tá bom. Eu adoro Combinado. esse assunto e adoro a maneira como você aborda.
né? Como você traz um assunto tão técnico, você consegue abordar e explicar de uma forma tão simples e tão profunda. Então, já estou dizendo, o dia que tiver um curso, me avisa, eu vou divulgar, mas eu vou ser a primeira aluna. Combinado? Combinado. Obrigadão. Obrigada, gente. Muito, muito, muito obrigada. Você só Eu que acrescenta, você só, ó, continua cocriando e divide com a gente essa cocriação. Vamos todos cocriar um mundo maravilhoso, tá bom? Combinado. Muito obrigada, querida. Te amo por tudo, viu? Tchau, Obrigada, tchau. Fabi. Tchau, tchau.